A transição entre a era industrial e a era do conhecimento, que é como muitos executivos experientes definem o atual momento na vida das empresas e de seus negócios. Pois bem, esta transição está exigindo ainda mais dos líderes das organizações. Diante da necessidade de inspirar confiança, de enfrentar as mudanças que acontecem cada vez mais rápido, agregando ao mesmo tempo experiência e a busca por ideias originais, qual o perfil desse elo indispensável da corrente que, afinal, sustenta as equipes e, por consequência, as próprias empresas? Eu conversei sobre o papel do líder com o presidente da Franklin Covey Brasil, Paulo Cratli. Ele apontou algumas características indispensáveis. Uma delas, liberar os talentos. Mas tem muito mais nessa edição do Conta Corrente Especial. Prazer recebê-lo aqui no Conta Corrente Especial, Paulo. Vamos falar então da era do conhecimento versus aquela era da produção industrial, ela própria. Que mudança é essa? Nós, na verdade, nós vivemos vários ciclos de produção, né? Desde a era na era das cavernas, onde as pessoas colhiam para sobreviver, né? Colhiam frutos, pescavam e tudo mais. Depois a era agricultura, da agricultura, onde passaram a ser 50 vezes mais produtivos, né? Plantando e nascia e você acabava tendo aquela produção. E finalmente a era industrial, onde ao pegar aquele fruto e industrializava aquele fruto, você era 50 vezes mais produtivo do que a era da agricultura. E finalmente hoje nós vivemos a era do conhecimento, onde as pessoas têm acesso ao conhecimento, né? Internet, televisão, rádio, enfim, todo tipo de mídia as pessoas têm acesso. O que acontece é o seguinte: hoje os líderes ainda estão vivendo práticas da era industrial e deixando com que toda a capacidade de conhecimento dos seus colaboradores, que é o momento que vivemos hoje, fiquem de lado, não tirando ou não extraindo o máximo do potencial das pessoas. Vamos situar direitinho, esse líder é quem? É um gerente? É um chefe de divisão, é um supervisor e o colaborador é o seu funcionário? Exatamente. Então, o líder é aquele que tem uma posição onde ele lidera as pessoas. Na era industrial, esse gerente, ele simplesmente dizia para as pessoas: olha, faz isso, faz aquilo, pega essa peça daqui, põe ali. Simplesmente dava ordens e as pessoas cumpriam. A grande diferença desse líder da era industrial é que ele gerenciava coisas, né? O ativo mais importante eram as máquinas. E hoje o líder na era do conhecimento, o ativo mais importante são as pessoas. Esse é o grande diferencial. E se você souber ter a visão que hoje esse colaborador, ele tem mente, coração, corpo, espírito, ele pode, e você valorizar essas 4 áreas, você pode extrair um potencial muito maior do que ficar agindo como o líder da era industrial. Vamos tentar mais uma tradução. Se qualquer coisa me corrija, por favor. Esse líder da era industrial estava com a cabeça voltada para seus números, por exemplo, para suas metas, para seus resultados. Este novo líder da era do conhecimento precisa focar o quê? Esse novo líder da era do conhecimento, ele tem que entender que a solução, o resultado principal não está apenas na cabeça dele. Ele tem conhecimento, mas os principais resultados ele pode extrair de sua equipe, os melhores resultados ele pode extrair da sua equipe. Então, uma vez que ele valoriza as pessoas, ele confia nas pessoas, ele vê potencial nas pessoas, essas pessoas retornam de maneira voluntária, pensando mais, pondo mais emoção, mais paixão nos seus afazeres. Porque uma coisa impressionante é o seguinte: uma empresa pode comprar as mãos, né, as costas, as pernas do seu colaborador, do seu funcionário.
Porém, a mente e o coração, a pessoa só dá de maneira voluntária. Isto é, aquele algo a mais, ele só dá de maneira voluntária. Agora, se você não valorizar, se você não incentivar, se você não ver valor, não ouvir esse funcionário, né, muitos dos colaboradores não se sentem ouvidos. E isso acaba atrapalhando, acaba tolhindo a questão de ele dar o máximo de si. Então o que ele faz? Ele acorda às 6 da manhã, chega às 8, sai às 5, tem 1 hora do almoço, ele falou, já fiz a minha parte, né? Agora, aquele que está envolvido, ele traz a mente, o coração e ele vai além. Ele traz ideias, ele traz soluções e aí o resultado e a eficácia desse colaborador é muito maior. Você me faz pensar também que esse líder, ele próprio, de um tempo para cá, já que imagino seja esse um processo, esse próprio líder tem que ter se dado conta de que ele primeiro teria que mudar. Porque você mencionou agora há pouco o seguinte, o colaborador que confia, se entrega, compra a ideia, veste a camisa no melhor sentido possível. Sim. Só que para conquistar isso do colaborador, o líder, por exemplo, tem que demonstrar para ele que ele não está preocupado só com as próprias metas, com os próprios resultados e mostrar serviço. Sem dúvida. Esse líder, a partir de que ou de quando, nesse processo de entendimento dessa nova era, se deu conta de que ele precisava mudar primeiro para trazer os demais junto com ele? Excelente colocação. O líder ele tem que estar, tem duas variáveis muito importantes. Primeiro, ele tem que ter caráter e competência. O caráter tem a ver com a intenção e integridade, né? Então, quando se fala em intenção, o colaborador, o seu funcionário tem que ver se o seu líder está interessado no bem-estar de cada um daqueles colaboradores. E de todos ao mesmo tempo. E de todos ao mesmo tempo, né? O bem-estar, inclusive, o seu produto, qual é a diferença que seu produto está fazendo para a sociedade? É um produto de qualidade? É algo que ele está agregando valor à sociedade? E, então, primeiro a intenção, né? E depois a integridade. O que ele fala, ele cumpre, né? Então, isso nós estamos falando de caráter. O outro aspecto importante também é a questão da competência. Então, caráter e competência tem que andar junto. A competência é saber se as habilidades deste colaborador, ou melhor, desse líder, está à altura do seu chamado, né? E se ele tem conseguido os resultados, se ele entrega o que ele se propõe a fazer. Então, caráter e competência têm que andar junto. E uma vez que o colaborador vê essa questão do caráter e a competência, ele confia, ele começa a cada vez mais dar valor e se enganjar no trabalho no qual ele foi designado. Em que momento esse trabalhador, esse colaborador, vai ele próprio se tornar um líder? Olha, o líder não é uma posição, Guto. O líder é uma escolha. Nós temos várias famílias, por exemplo, onde o líder é a mãe, é um filho, é o pai, né? Porque ele escolheu ser líder. E o líder não é aquele que aponta o que fazer, mas é aquele que dá o exemplo, aquele que serve, né? Eu ouvi uma vez que o exemplo não é a melhor maneira de se ensinar, mas é a única maneira de se ensinar. E o líder, um dos principais atributos do líder é você dar o exemplo, falar e fazer. Então, a partir do momento que a liderança não é uma posição que você tem, e sim uma escolha, você pode ser líder sendo, por exemplo, um office boy dentro da organização. Se você começar a se posicionar de maneira íntegra, dando exemplo, sendo o melhor de você, as pessoas vão começar a ouvi-lo cada vez mais, vão começar a dar valor cada vez mais ao seu trabalho. E a partir do momento que tiver uma oportunidade de ascensão, você será chamado, vai ser aquele que será ouvido. Então, faz toda a diferença você fazer diferença na organização.